Fala aí, rapaziada, bom dia. Mais um vídeo para vocês. Dessa vez eu tô pensando em passar algumas experiências que eu tive ao longo da carreira. Eu acho que isso é bem interessante e vocês vão se identificar com muitas situações que eu passei. Então eu vou relatá-las de forma bem breve e vou passar o ensinamento que a gente pode tirar de cada uma delas, tá bom? O vídeo balançar um pouquinho, não fica bravo não, eu tô segurando na mão hoje. Vamos lá, meu primeiro clube foi o Goiás. Antes disso eu só trabalhei em categoria de base, joguei, né, de categoria de base e faculdade, já fui para o Goiás. Então não vou contar aqui história, eu vou passar realmente os ensinamentos. No Goiás, logo no início, eu entrei pela escolinha. E o Goiás tinha na época 2 CTs, uma ficava as escolinhas apenas e no outro a equipe profissional e as categorias de base. Quando a gente chegava na escolinha, o diretor já nos dizia, ó, se você quer ir para a base, ir para o profissional, o caminho não é por aqui você nunca vai. Eu falei, não é o que eu queria, escolinha, mas foi por aqui que eu entrei no Goiás, eu vou ficar quietinho, isso que ele me falou eu vou guardar e vou sonhar que as coisas mudem, né? Caso não mude, eu vou tentar outro lugar futuramente, mas isso aqui já vai me servir de experiência. Foi exatamente o que aconteceu. Eles precisaram abrir a escolinha lá no CT, ninguém queria ir, era longe, como eu era o funcionário mais jovem, com menos tempo de casa, eu fui designado para lá. E sozinho abri a escolinha lá, tomava conta da escolinha, mas em contrapartida também fiquei próximo das categorias de base e da equipe profissional. Já tive uma boa oportunidade com clubes que vinham treinar ali, né? Quando vinham jogar contra o Vila, contra o Atlético, treinavam lá no Goiás. E numa dessas oportunidades eu conheci o pessoal do Flamengo e fui lá para o Flamengo, através de um professor meu da faculdade, que tinha uma amiga em comum no Flamengo, com o Joel Santana. E eu passei as férias inteiras lá, já tive uma experiência com a equipe profissional, trabalhei lá normalmente como se fosse um estagiário da equipe profissional, já com atletas bem conhecidos, né? Romário estava no elenco, Júlio César, Juan, Ricardo Rocha, Iranildo, entre outros aí, que se a gente for lembrar, era um time bem conhecido. Então isso já foi uma experiência assim surreal para mim. E quando eu voltei por causa dessa experiência e por causa de uma vaga que teve na equipe de base, eu assumi o lugar na equipe de base como treinador ainda. E um ano e meio depois de entrar no Goiás, eu já estava como auxiliar da preparação física da equipe profissional. Tá? Então, quando você tiver suas metas, as mantenha. O caminho às vezes não é como você planejou, mas não há perca de mente, de foco, porque o caminho pode ser difícil, pode ser diferente, mas você chega lá se você planejou e pensou em algo, né, para a sua vida. Dentro do Goiás, aí, um outro ensinamento bem bacana é a relação que a gente deve ter com os atletas. Nunca estreite muita relação com o atleta. Em algum momento você vai ter que chamar a atenção, você vai ter que cobrá-lo como um profissional e a relação de amizade atrapalha isso. Eu tive essa experiência, foi muito negativa. Eu tinha um atleta que era meu amigo antes de eu chegar no Sub-17 e lá, ao cobrá-lo, ele retrucou. Eu tive que retrucar novamente porque era diante dos outros atletas. E a gente ficou com a amizade estremecida aí por quase um ano. E aí vai um outro ensinamento em cima desse. A atleta te questionou individualmente, ótimo, chama ele no canto e tenta acertar as coisas. Te distratou perante o grupo, do jeito que vier, devolve, né? Para você não perder o comando. Com educação, com tudo, mas não deixe passar, porque senão você perde o comando do grupo. Na sequência, a pior experiência da minha carreira inteira. Saí do Goiás, fui para Napolina, segundo time, primeira experiência como preparador físico principal.
E, aliás, para o Anápolis. Então, saí de Goiás, fui para Anápolis, primeira experiência como preparador físico principal. E lá, tudo que eu tinha que passar, eu passei. O treinador é um ex-atleta, sem noção nenhuma de treinamentos profissionais, cronista esportivo e queria virar treinador. Então, por ter vindo do Goiás e num momento onde ainda não se tinha muitos trabalhos modernos, de cones, de quadradinhos, de tudo, e eu já fazia, ele chutava meus cones, ele me destratava perante os atletas, ele me exigia participar de 2 toques, coisa que eu não gostava, não gosto até hoje, ainda mais que eu saí do Goiás por causa de uma pelada, uma confusão na pelada. Então eu não queria participar disso de novo para não me envolver em outra confusão e ficar marcado na carreira por isso. E ele me exigia, de tudo, desde fazer comida até dormir no chão, ele me mandava fazer e eu aguentava, porque eu falei assim, não é por isso que eu vou sair daqui. Ele vai se ferrar comigo, eu vou sair daqui por cima. E numa pré-temporada inteira eu tive que dormir na praça, morrendo de frio, porque quando ele fez a escala da pré-temporada, ele não pôs meu nome. E aí não tinha vaga para mim no casarão lá em Pirinópolis, cidade próxima a Anápolis, que a gente ficou. E no chão não dava para eu dormir, porque aqueles madeirão lá é antigo e me dava alergia. Eu dormi 20 dias na praça. Eu aguentei caladinho, sem falar para ninguém. Todo mundo dormia, eu ia para lá, falei, aguento, eu vou sair daqui na hora que não tiver jeito mais. Então, mais uma vez, a persistência ela faz parte do processo, seja qual for a situação. Não tem como crescer na carreira se a gente não passar por esses obstáculos. Ciúme, inveja, dificuldade estrutural. Então, tudo isso a gente tem que estar preparado. Eu fiz apenas 4 rodadas pelo Anápolis. Na quinta, depois de um episódio desse de chutar meus cones, mandar eu não fazer mais aquele tipo de aquecimento, eu falei, não aguento mais, mas falei nada, fui para casa, decidido a não voltar mais. E antes que eu chegasse em Goiânia, o telefone já tocou para eu ir para o rival lá da cidade, Anapolina, que na época estava uma situação até melhor, porque estava na Série B. Então foi muito bom. Isso era uma quarta-feira. Eu trabalhei na Anapolina quinta, sexta, sábado e domingo a gente já estreou, adivinha contra quem? Contra o próprio Anápolis. Eu não me lembro, mas acho que foi 5-0 ou 4-0 o jogo para a Anapolina. Foi a maior sequência de vitórias da história do Campeonato Goiano até então. Acho que foram 7 vitórias seguidas e mais 2 empates. Depois só foi ser batido 2 anos atrás, 2020, então 2018, eu acho. Não sei se 2018 eu estava na Aparecidense, alguma coisa assim. Eu sou o único que estou nas 2 sequências maiores de vitória do Campeonato Goiano. A Aparecidense bateu esse recorde aí, passando para 9. Então, gente, é isso aí, ter persistência mesmo, né? Acreditar que as coisas podem mudar de uma hora para outra. Bora. Da Anapolina eu fiz a semifinal contra o Vila no Campeonato Goiano e perdemos. Porém, a final eu já estava no Vila como auxiliar de preparação física. Eu vim para o Vila e aí outra experiência bem negativa também, assim, e boa de aprender rápido. Quando a gente começa, principalmente em base, a gente se envolve muito com o clube. Então a gente acha que ele vai ser o único clube da nossa vida. E a gente vibra, grita. Não que a gente não tenha que ter a emoção da vitória, da derrota, mas se envolver em confusão, em briga, em confusão na rua, em questionamentos, em entrevistas. Daqui a pouco acontece de você estar do outro lado. E foi o que aconteceu comigo. Apesar de eu não ter me envolvido na briga a qual o treinador do Sub-20 do Goiás me questionou, sempre tinha muita rivalidade e muita confusão entre Goiás e Vila Nova. E eu fui bater lá no Vila Nova. Um jogo que o time viajou para a Bahia e eu fiquei dando treino para alguns atletas que tinham chegado. O treinador do Sub-20, que era a minha categoria quando eu saí do Goiás,
entrou dentro do vestiário para brigar, mas para brigar nos tapas comigo, porque disse que os atletas da base falavam para ele que eu estava envolvido naquela briga lá. Ó, que eu me envolvi em muitas confusões de futebol no começo da carreira, principalmente, mas aquela especificamente eu não estava. Mas que sirva de lição isso, né? E para mim serviu muito naquele momento ali. Abraça, goste do seu clube, respeite, faça de forma profissional, dê tudo que você pode, o seu melhor trabalho. Esse é o respeito que a gente tem que ter. A briga, o envolvimento, além disso, passional, nos atrapalha, porque a gente não sabe o rumo que a carreira vai tomar. E você pode ter problemas futuros em outros clubes rivais quando você age diferente. Parceria, amizade, compromisso com o clube, responsabilidade, respeito. Lá no Anápolis eu fiz grandes amizades, mas 2 delas foram tão importantes para mim que me abriram a porta pela primeira vez num clube fora do estado de Goiás, na 5ª divisão do Campeonato Paulista. Mas era tudo que eu mais sonhava, sair do estado de Goiás para saber em que nível estava o meu trabalho, como eu ia me comportar fora do estado. E eles lembraram de mim lá para me fazer esse convite. E eu fui, e foi muito bom. Fiquei tão grato que esperei algum tempo para retribuir, consegui retribuir para um deles. Quando eu fui para Dubai, eu pude levar um deles. O outro está no Atlético Goianiense, está bem estável, estabilizado. Então, nem precisa, a não ser que eu consiga algo maior do que isso para ele em algum momento. Mas fui tão grato a eles que eu tenho essa vontade de sempre estar cuidando e retribuindo, porque quando a gente tem essa amizade no futebol, esse relacionamento sério, né? Não o de interesse. O de interesse é ruim, mas esse sério ele é muito importante. Uma vez eu encontrei com um dos grandes preparadores físicos do Brasil, em Brasília. Eu estava trabalhando com Hélio dos Anjos, que é o responsável pela minha carreira quase que toda, né? As portas se abriram para mim através dele, né? Por ele ter me dado a oportunidade no início. E a gente estava em Brasília, numa conexão, encontramos com um treinador que ele também abriu as portas, e até hoje é um dos grandes. Hoje ele está no Bahia lá, mas só trabalhou na seleção, no Corinthians, no Inter, no Grêmio e tudo. E aí, ele conversando com o Hélio, não comigo, eu falei: Hélio, todo mês eu pego minha agendinha e ligo para todos os meus amigos no futebol. Tento não esquecer de nenhum deles. Aqueles que são meus amigos, os que eu gostei. Eu não ligo por interesse para nenhum, mesmo que possa me dar algo maior. Mas os que são meus amigos eu ligo, porque são esses que nos empregam. E o futebol é um ciclo de amizade. Quanto maior o seu ciclo de amizade, maior a chance de você estar empregado. E maior o número de pessoas que te ajudam a se estabilizar e crescer na carreira. É assim que funciona, entendeu? A gente depende um do outro, e principalmente a preparação física. Dependemos muito dos treinadores e a gente tem que se apegar e ser fiel àqueles que nos dão a oportunidade.